pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Amélia dos Santos Cordeiro, sou professora no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Arinos. Aqui eu leciono as disciplinas de olericultura, que é a produção de hortaliças, agricultura geral e disciplinas relacionadas ao manejo dos solos. Estou muito feliz por estar ministrando esta aula para vocês. Eu tenho uma ligação muito forte com o curso técnico em agropecuária. Quando eu era criança, o meu sonho era cursar o curso técnico em agropecuária. Eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim que se eu conseguisse fazer esse curso, concluir esse curso, eu teria um grande êxito na minha vida. Essa vontade de cursar o curso técnico em agropecuária surgiu primeiro pelo fato de eu ser filha de agricultores familiares. Os meus pais vivem da terra e na terra até os dias atuais. Aos 77 anos ainda são agricultores. E eu tinha um sonho muito grande de poder me capacitar, né, poder formar e retornar para o campo para ministrar cursos para outros agricultores. Eu sempre gostava de acompanhar cursos que o pessoal da Emater fazia para os agricultores, algumas ONGs que atuavam principalmente em programas mais voltados para a agroecologia, programas de extensão rural. Eu sempre procurava, desde pequena, participar desses encontros e desses cursos junto com os meus pais. Eu tive a oportunidade de cursar o curso técnico em agropecuária na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus Montes Claros, e realmente esse curso me abriu um leque muito grande de oportunidades. Em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro cursar um curso de licenciatura, né? Me formei para ser professora de cursos técnicos agrícolas, né? Eu cursei o curso de licenciatura em ciências agrícolas. Depois, fui trabalhar em escola agrícola no Espírito Santo, voltei para Minas Gerais, fiz um curso de pós-graduação em manejo e gestão de sistemas florestais na Universidade Federal de Lavras. Depois, retornei para a Universidade Federal Rural do Rio, onde eu tinha feito a primeira graduação, para fazer a segunda graduação em agronomia, emendei no mestrado em fitotecnia, né, que é a produção vegetal, com ênfase em agroecologia, que também sempre foi minha paixão. Depois, logo em seguida, eu entrei para a rede federal, professora da rede federal de ensino, consegui vir para Arinos, porque antes eu estava trabalhando com educação indígena lá em Roraima, e recentemente eu concluí o doutorado em agronomia e ciências do solo, com ênfase em manejo dos solos, né? Sempre trabalhando com agroecologia e produção de hortaliças. Mas hoje eu vou falar para vocês, assim, contar uma breve história do ensino técnico em agropecuária, né? Porque às vezes a gente tem uma curiosidade, como que começou esse curso técnico, qual é a área de atuação desse curso técnico, e eu me recordei de um livro que eu li há muito tempo, que falava um pouco sobre o curso técnico em agropecuária, e eu achei umas informações que eu achei bastante interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu só vou precisar de dar uma conferida para ver se a apresentação sai. Vamos embora. Ótimo. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu conferir.
se vocês estão vendo normalmente. Vai dar um pouquinho de diferença, mas é rápido. Vou colocar na tela cheia. Ótimo. Então, vocês sempre que depararem com essa logomarca, esse desenho aí, verde, que tem uma folhinha no meio, ele é a logomarca, né, a marca do curso técnico em agropecuária. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse curso. O curso técnico em agropecuária, ele é um dos cursos técnicos mais antigos do Brasil, né? Até porque o Brasil sempre teve uma grande necessidade de investir na produção agrícola e, para que isso seja possível, é necessário ter estudos, né, voltados para a produção agrícola. As primeiras iniciativas para a organização do ensino agrícola no Brasil, elas se deram quando a coroa portuguesa chegou na colônia. E aí a colônia tinha que se adequar às necessidades da corte portuguesa. Vocês já devem ter estudado nas aulas de história que quando a coroa portuguesa chegou no Brasil, mudou totalmente a vida do Brasil, né? Assim, a organização do Brasil mudou muita coisa. Então, isso aconteceu, né? A chegada da coroa no Brasil foi em 1808, e aí, assim, teve essa necessidade de ter grandes mudanças organizacionais no país. Porém, a gente sabe que a gente pode fazer várias críticas em relação a isso, porque a gente o Brasil não teve mudanças estruturais, não teve mudanças significativas, né? A gente sabe que os descendentes de quem era pobre em 1800 provavelmente é pobre hoje, né? Quem já tinha posses naquela época ou tinha vantagens da coroa, continuaram ricos. Então, a gente tem um texto de um pesquisador, que fala que mesmo com essa necessidade de ter mudanças no período colonial, permaneceu a continuidade da estrutura econômica mantida no regime colonial. Quanto ao fluxo de renda, era para o exterior, até pouco mais da metade do século XIX. Então, todas as riquezas produzidas no Brasil eram enviadas para fora. Por outro lado, não, né? Isso fez com que o Brasil não conseguisse realmente ter um desenvolvimento em toda a esfera social do país. Então, o Dom João, ele visando criar condições de competitividade do Brasil com outras colônias, né, de outros países, ele criou algumas medidas que permitia que aqui se instalasse a sua corte. Dentre essas medidas, estava a intenção de criar a escola de ensino agrícola, voltada para o incentivo e aprimoramento das técnicas de produção e superação da defasagem produtiva no setor agrícola brasileiro. E assim, embora com certa timidez, né, embora assim, não fosse muito eficiente, pode-se dizer que nessa época que se encontrava a origem do ensino agrícola no Brasil. Só que tem uma outra informação interessante, é que assim, o ensino profissional no Brasil, no sentido de profissões mais voltadas para o trabalho braçal, ela sempre foi reservada, destinada para aquelas pessoas de origem mais humildes, as pessoas menos favorecidas, que a gente fala, né? E aquelas pessoas, aqui no texto, fala que necessitavam se engajar de imediato na força de trabalho e que não tinha a escolarização básica regular. Então, a intenção da coroa não era oferecer uma educação transformadora
uma educação de qualidade para essas pessoas menos favorecidas. Era simplesmente ensinar o ofício para essas pessoas, para que elas pudessem realizar o cultivo da terra e a criação de animais. Então, não era uma educação visando uma transformação social, não. Então, em 1808, sobre o decreto do príncipe regente, futuro Dom João VI, foi estabelecida a criação do Colégio de Fábricas. Então, o Colégio de Fábricas eram escolas que visavam formar os jovens, né, para que eles pudessem trabalhar nas fábricas. Nessa época aí, era a época que estava começando a modernizar, né, a indústria começando a modernizar, então já tinha, no Brasil já começou a ter algumas fábricas, fábricas de tecelagem, então precisava de ter um curso para que essas pessoas aprendessem a fazer os trabalhos nas fábricas. Mas a discussão em torno da educação para o trabalho teve como objetivo, a gente fala que era civilizar e regenerar a população para que os desvalidos, né, os pobres, os moradores de rua, os órfãos, fossem ajustados às novas exigências da sociedade, cujo a base se assentava no trabalho assalariado. Então, antes, a gente não tinha essa preocupação, deixa eu só ver se a chamada não vai cair. Não. Então, a preocupação, ela não era de formar pessoas conscientes, críticas, era simplesmente formá-la para executar atividades. E aí, eles tinham uma ideia que a gente chama de higienista. É como se fosse limpar da sociedade aquelas pessoas que não são bem-vindas, né? Por exemplo, tem um morador de rua, aí eles eram obrigados a irem para essas escolas e trabalharem. A eles não era perguntado o que eles queriam, que área que eles queriam, o que eles pensavam, eles eram obrigados. Também, principalmente durante como é que se diz? Como é que se diz? Quando a coroa estava chegando no Brasil, muitas pessoas que trabalhavam, né, nas embarcações morriam, e muitos jovens e crianças ficavam órfãos, até de pai e mãe. Então, a coroa começava a ofertar escola, principalmente escola agrícola, ou escola para trabalhar em fábricas, para esses jovens, para essas crianças, tá? A elas não era ofertado, por exemplo, estudar direito, estudar medicina, era sempre um trabalho mais braçal, um trabalho mais pesado. Então, uma das escolas que foi criada, um dos modelos de escola criado, foi o aprendizado agrícola, e teve também o patronato agrícola, que era um modelo de escola que tinha um papel mais formativo e assistencialista. O que é formativo? Eles vão lá só aprender o trabalho que eles têm que executar, certo? E assistencialista por quê? Eram pessoas de baixa renda, pessoas órfãos, né? Sempre com essa ideia nesse sentido. Então, o aprendizado agrícola, ele começou em 1910 e o patronato em 1918. E essas instituições, elas eram ligadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, elas não eram ligadas ao Ministério da Educação. Inclusive, as faculdades de agronomia, veterinária, até algumas décadas atrás, assim, eram ligadas ao Ministério da Agricultura e não da Educação. Então, essas duas políticas, elas tinham uma abordagem higienista, na qual o governo visava limpar, purificar determinadas áreas urbanas, removendo elementos, pessoas que eram consideradas indesejáveis e não higiênicas. Por isso que tem o nome de higienista.
Então, assim, para essas pessoas não era dado o direito de escolha, se elas iam para o patronato agrícola, se elas iam para uma escola de fábrica, elas eram simplesmente levadas para esses lugares e tinha que fazer esse curso. Não era dada a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Estudar, fazer faculdade, isso aí era só para a elite mesmo. Aqui, vou continuar a chamada, senão cai. Aqui, fala um pouco sobre a escola, que chamava Patronato Agrícola. Ela tinha o objetivo exclusivo, né, de atender as classes pobres, visando uma educação moral, cívica, física e profissional para os menores desvalidos, né, pobres, e daqueles que, por incapacidade da família, a família não tinha condições de oferecer uma educação. Então, eles eram encaminhados para essas instituições. Então, crianças eram retiradas do ambiente familiar e levados para essas escolas. O que hoje a gente não consegue conceber, né? Porque a gente sabe que o lugar da criança é junto com a sua família e a escola tem que estar ali próximo à família para atender, né, a criança ter tanto acesso à escola, mas junto à família. Aqui tem um artigo que eu peguei de uma revista que fala sobre higienizando a raça pelas mãos da educação ruralista. O caso do Grupo Escolar Rural do Butantã, em 1930. Então, o Butantã, lembra quando a gente fala que o Butantã faz veneno de cobra? Faz soro de veneno de cobra? Então, o Butantã é um bairro, hoje é um bairro da cidade de São Paulo. Em 1930, ela tinha uma escola de ensino ruralista, com esse objetivo de dar formação aos jovens, às crianças desvalidas, órfãos. Então, eles falavam que chamava isso de educação higienista, né? Que era tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças das suas famílias, quando essas famílias eram pobres, e ofertar essa educação. A princípio, gente, realmente parece uma boa ideia, né? Imagina, vamos oferecer uma educação para esses jovens. Mas a gente observa que para esses jovens não foi dado um direito de escolha, né? Eles eram simplesmente obrigados a fazer esses cursos. Não, eles não poderiam escolher cursos que eram destinados a uma elite. Aqui tem um outro estudo que fala medidas higienistas adotadas no Patronato Agrícola Visconde da Garça, em Pelotas, lá em 1923 a 1934. Então, esse texto aqui fala de como que era, né, essas escolas agrícolas. Mas, em 1934, a primeira Constituição brasileira, né, a Constituição brasileira foi a primeira carta magna a tratar especificamente do ensino técnico, profissional e industrial. Lá no artigo 29, o ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas, como sendo dever do Estado. A lei regulava o cumprimento desse dever e os poderes que cabiam ao Estado sobre essas escolas, bem como auxílios, facilidades e subsídios que eram concedidos pelo poder público. Então, em 1934, já tinha aí o ensino técnico para as pessoas de origem mais pobre, né? Mas, anos antes, em 1909, o presidente da República, Nilo Peçanha, ele assinou um decreto criando, em diferentes estados do Brasil, sob jurisdição, né, responsabilidade do Ministério dos Negócios, Agricultura, Indústria e Comércio, 19 escolas de aprendizes artífices, cujo objetivo era impulsionar, né, valorizar o ensino profissional primário e
gratuito. Então, até então, eram ensinos chamados de patronatos, que não eram ensinos técnicos. Depois foram evoluindo, criou essas escolas. Depois viraram escolas técnicas. Se vocês forem conversar com os pais de vocês, os avós de vocês vão escutar relatos de pessoas que estudaram em escolas agrotécnicas federais de Januária, de Salinas, estudaram na Escola Agrotécnica de Brasília, e pessoas que conseguiram muito êxito na vida, porque eram escolas técnicas de elevadíssima qualidade. Quando eu fiz faculdade, era na época do vestibular ainda, e a Universidade do Rio, que eu estudei, a gente fazia prova lá em Januária. Então, assim, quase todos os alunos do terceiro ano faziam a prova do vestibular, e muitos passavam. Então, quando eu cheguei na faculdade, tinha, assim, a maioria dos alunos que iam fazer cursos na área de agrárias eram ex-alunos de escolas agrotécnicas. Então, as escolas agrotécnicas tinham uma qualidade de ensino muitíssimo boa, né, porque, ao passar do tempo, tinha tanto as disciplinas técnicas quanto as disciplinas do ensino médio. Aí, em 2005, o Ministério da Educação lança um plano de expansão da rede federal de ensino, com o objetivo de ampliar a presença de instituições federais de educação profissional tecnológica em todo o território nacional. Para fazer isso, o governo teve que primeiro revogar, ou seja, anular uma decisão de 1994. Essa decisão de 94 proibia a criação de novas unidades de ensino profissional federal. Então, quando o governo federal resolveu criar os institutos federais, a primeira coisa que ele teve que fazer foi anular, a gente fala revogar, uma lei de 94, né, de 11 anos antes, que proibia a criação de escolas técnicas. Então, durante 11 anos, o Brasil não pôde ter novas escolas técnicas federais. Podia ter estadual, municipal ou particular, ou filantrópica, federal não. Então, em 2008, 3 anos depois, o governo Lula sancionou a Lei 11.892, que fala sobre a criação dos institutos federais de educação. Tá? Aqui nós temos um mapa com a distribuição de diferentes instituições da rede federal. Tá? Aqui tem as bolinhas são os institutos federais. Quadradinho são as universidades tecnológicas, que elas são comuns no Paraná, que é a Universidade Tecnológica do Paraná. Certo? Minas Gerais e Rio de Janeiro tem alguns Cefetes, que são o quadradinho laranja, e escolas vinculadas à universidade, a gente tem no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Montes Claros também tinha a que eu estudei, não era uma escola técnica, era uma escola técnica federal, era uma escola técnica da Universidade Federal de Minas Gerais. Compreenderam? Ela não pertencia à rede de escolas técnicas, ela pertencia à universidade. Nesse ano, gente, eu tive o prazer de ir no lançamento dos 18 campos novos que o governo Lula lançou. Então, a gente vai ter 18 não, gente, 100, tá? 100 novos campos serão lançados nos próximos anos, e isso vai expandir ainda mais a rede federal de ensino. Inclusive, o Instituto Federal do Norte de Minas vai ter um campus chamado Campus Quilombo, lá em Minas Novas. Então, hoje, o Brasil tem diversos cursos técnicos, tecnológicos de graduação gratuitos e de qualidade, oferecido pelos Institutos Federais de Educação. Certo? Esses cursos podem ser tanto presencial, como a gente tem aqui, os alunos que fazem o curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo,
como também os cursos semipresenciais, como é esse que vocês estão tendo a oportunidade de cursar. E na rede federal, um dos cursos mais comuns que tem maior número de alunos, é o curso técnico em agropecuária. Então, lembre-se, mês que vem, dia 22 de setembro, é dia do técnico em agropecuária, tá? E o que é, professora, esse curso técnico em agropecuária? É um curso que visa formar profissionais com conhecimentos, competências e habilidade que os qualifiquem a atuar de forma responsável e consciente no setor agropecuário, determinando tecnologias economicamente viáveis para as várias regiões do país. Então, é muita responsabilidade, tá? A gente não pode pegar um conhecimento, uma técnica que é utilizada lá no Rio Grande do Sul e pensar, nossa, deu certo no Rio Grande do Sul, vou levar para a Amazônia, vou levar para Flores de Goiás, para Urucuia, para Buritis e para o Rio Grande do Norte. Porque nem sempre é possível a gente aplicar essa mesma técnica. Então, a gente tem que analisar se é possível aplicar essa técnica, porque clima diferente, realidade econômica diferente, ou às vezes a técnica fica cara também. Então, às vezes é barato para quem mora no Rio Grande do Sul, mas não é para quem está no Nordeste. Ou é barato para quem está na Amazônia e para a gente aqui no Cerrado é inviável. Então, é preciso a gente sempre analisar as tecnologias disponíveis e ver se elas são adequadas para cada modelo de agricultura e cada agricultor que a gente estiver trabalhando. A atividade agropecuária, ela é uma combinação das práticas agrícolas relacionadas ao plantio, distribuição de vegetais, criação de animais voltada para o mercado de consumo, tá? Não é, a gente sabe que tem o pessoal que trabalha com animais pet, né? Pet shop, aqueles animais de estimação, tá? A gente está falando de animais voltados para o consumo, tanto produção de carne, de leite, de couro, mel, pele. Então, essa atividade, ela fornece produtos de origem animal e vegetal para o consumo humano ou matéria-primas para as diversas indústrias, como alimentícia, médica, têxtil e biocombustíveis. Esse campo de estudo, gente, o campo do estudo do agronegócio, do setor agropecuário, ele é um campo de estudo muito importante, porque ele capacita o estudante a atuar num setor que representa quase 24% de toda a riqueza produzida no Brasil, que chama Produto Interno Bruto, tá? De tudo que é produzido no Brasil, 24% vem do setor agropecuário. E aí vai desde a agricultura familiar, agricultura indígena, quilombola, ribeirinho, até a agricultura altamente tecnificada, altamente moderna do agronegócio, tá? Não existe uma agricultura mais importante que a outra. Tanto a agricultura familiar quanto a agricultura de larga escala, ambas são igualmente importantes. Então, o profissional de agropecuária, ele não só elabora, como aplica e monitora ações voltadas para alimentação animal, produção de semente, de mudas, transplantio, plantio, como também está capacitado para comercializar diversos produtos da área, graças ao seu conhecimento técnico e jurídico. Nossa, professora, mas eu preciso ter conhecimento jurídico para atuar nessa área? Precisa. Sabe por quê? Tem uma diversidade de produtos que a gente, produtos alimentícios, que a gente precisa ter um conhecimento da legislação para trabalhar com esses produtos. Por exemplo, vamos trabalhar com produção de laticínio. A gente pode fazer um laticínio, assim, de cabeça. Vou fazer um laticínio e vai ser assim mesmo, igual eu quero.
Não, para a gente fazer um laticínio, a gente tem que seguir umas normas. Primeira coisa, a gente precisa adequar a construção do laticínio com a legislação. Então, o laticínio tem que ter o piso de tal maneira, tem que ter azulejo na parede, tem que ter pia inox, entenderam? Tem que ter janela com telinha, tem que ser forrado. Então, isso é porque tem uma legislação que fala sobre isso. Quando a gente aplica agrotóxico, pode aplicar agrotóxico do jeito que quiser, de cabeça? Não. É necessário que a aplicação de agrotóxico obedeça à legislação. Tem uma legislação específica que fala sobre a aplicação de agrotóxicos. Qualidade de leite, existe legislação, tá bom? Então, para tudo existe legislação. Classificação do arroz, tamanho de arroz. Não é só assim, arroz tipo 1 é isso, porque a empresa que produz aquele arroz fala que aquele arroz é tipo 1. Não, existe uma lei sobre aquilo ali. Então, esse profissional, ele tem que ter tanto conhecimento técnico quanto um conhecimento da legislação. Esse profissional também, gente, ele pode manejar máquinas e equipamentos agrícolas, além de realizar medições e demarcações topográficos. A gente fala, às vezes, medir terra. Então, além de trabalhar com maquinários, o técnico agropecuário também pode trabalhar com medições de terra. Ainda no campo de atuação, após concluir o curso técnico, o aluno estará preparado para assumir a posição de técnico ou técnica em agropecuária em empresas públicas ou empresas privadas. Então, vocês podem trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Agricultura, podem trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, podem trabalhar na Emater, no IMA, trabalha com inspeção animal, podem trabalhar secretarias voltadas à agricultura a nível municipal, estadual, federal. Então, assim, tem uma diversidade de possibilidades de trabalho para esse profissional. Aqui nas fotos, a gente tem uma moça com umas bandejas, né? Ela está de jaleco, com umas bandejas. Essas bandejas aí, gente, são mudas produzidas por cultura de tecido. O que é cultura de tecido? Em geral, para a gente fazer uma muda, ou a gente usa a semente, né? Ou então a gente usa um galho, uma estaca. Por exemplo, para plantar mandioca, a gente usa uma estaca. Para plantar banana, a gente usa uma batata ali, um rizoma da banana, não é? Para plantar batata doce, a gente usa a rama. Ou seja, a gente não está usando semente, está usando propagação assexuada ou vegetativa. Só que a gente pode fazer isso também, ao invés de pegar um pedaço grande da planta, um pedaço, né, grandão assim da planta, a gente pode pegar um pedacinho pequenininho ali, que a gente chama de meristema, onde que a divisão celular vai produzir galho, produzir raiz, aí higieniza ele adequadamente, é feito em laboratório, a gente não pode respirar em cima, porque senão nasce mofo, nasce fungo. Então, é bem controlado, e aí a gente pode fazer novas mudas. A gente chama isso aqui de clonagem. Embora, quando a gente planta mandioca e batata doce, por exemplo, também é clonagem, porque não teve troca sexual das plantas, né? Não teve produção, não foi necessário fazer produção de sementes. Então, é uma área de atuação. Banana, por exemplo, costuma dar muita doença, né? Então, uma maneira que tem para a gente eliminar as doenças do bananal é produzir as mudas de banana com cultura de tecido, porque aí a gente já elimina as plantas doentes, a gente consegue levar para o campo só plantas sadias. Também tem aqui 3 pessoas da Emater, a Emater de Goiás,
as pessoas analisando aqui um cultivo de alface, utilizando lona. Já viram isso, gente? Quando utiliza lona para não deixar o mato crescer no meio das plantas. Então, um dia de campo é o quê? As pessoas vão até um local e vão analisar, vão conhecer alguma técnica, alguma máquina, alguma maneira de trabalhar com a agricultura. A gente chama isso de dia de campo. E aqui também a Emater de Rondônia, eu acho, com um dia de campo, apresentando para os agricultores algumas técnicas de cultivo de café, se não me engano. Aí, só uma dúvida. Vocês sabem o que é a Emater? Emater é uma empresa técnica de extensão rural. É a empresa pública que ela vai dar assistência técnica e extensão rural para os agricultores. Por exemplo, na comunidade lá de Buritis tem um potencial muito bom para produzir leite. E as pessoas não produzem leite lá, mas tem esse potencial. A Emater pode dar cursos para esses agricultores, pode dar orientação para esses agricultores, para que eles possam pensar na possibilidade de produzir leite. Se lá não tem um local para eles verem a produção de leite, a Emater pode levá-los até uma cidade para conhecer a experiência de outros agricultores, tá certo? Então, a Emater atua muito nessa parte de extensão rural, ou seja, levar para o agricultor essas novas técnicas que visem melhorar a produção, a produtividade e também a qualidade de vida do agricultor. Durante muito tempo, a Emater atuava muito em cursos para ensinar, para incentivar as pessoas a terem banheira, fossa seca, aquelas privadas nas casas, porque, gente, na década de 60, 70, 80, as pessoas não tinham banheiro em casa. Então, a Emater, ela atuava nesse sentido também, de trabalhar ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas, incentivar as pessoas a usar filtro, fazer a filtragem da água, incentivar as pessoas a ter mais qualidade de vida, né? Porque isso também vai influenciar no rendimento desses agricultores, né? Para a gente ter uma agricultura forte, a gente precisa que as pessoas que vivem do campo tenham qualidade de vida, né? Tenham uma vida plena. E esse profissional, gente? Segundo o Ministério da Educação, que felizmente agora os cursos técnicos na área de agrárias, as faculdades na área de agrárias, estão vinculados ao Ministério da Educação, tá bom? Não está mais, há algumas décadas, vinculados ao Ministério da Agricultura. Porque agora a gente tem que ter uma educação que faça a gente pensar, que abra a cabeça da gente, que faça a gente questionar, e não aquela educação antiga lá, que ensinava a gente só a apertar parafuso. Você tem que aprender a fazer isso, só isso. Né? Não, agora a gente tem que ter uma educação, a gente fala de educação libertadora, uma educação para promover o desenvolvimento social e também humano. Né? A gente quer qualidade de vida, a gente não quer só uma profissão para ganhar bem e ter emprego, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ser pessoas politizadas, a gente quer ter acesso à educação, cultura, a gente quer tudo de bom, né? Então, hoje, esse curso, como todos os cursos técnicos, superiores, todo o ensino formal, ele está vinculado ao MEC, e, segundo o MEC, as possibilidades de atuação para esse profissional vai desde empresas do ramo agropecuário, qualquer empresa do ramo agropecuário, fazendas e propriedades rurais, cooperativas e associações do setor rural. Por exemplo, tem a Capu, né? O técnico pode trabalhar na Capu, pode trabalhar na Copa Base, que é uma cooperativa que tem aqui em Arinhos, que inclusive fica dentro do campus. A sede dessa cooperativa, que é uma cooperativa da agricultura familiar, que processa baru, é um dos lugares que mais processa baru no Brasil, essa cooperativa. Processa mel, processa frutos do cerrado, polpa de maracujá. Então, ela é uma cooperativa que os donos são agricultores familiares. Lá na Chapada Gaúcha, tem a Copa Sertão.
No Goiás, eu acho que tem uma cooperativa da Rede Cerrado, se não me engano. Deixa eu ver se em Flores de Goiás tem alguma cooperativa. Então, tudo isso todos esses setores podem empregar um técnico em agropecuária. O técnico, ele tem que estar, como é que se diz, bem informado, né? Procurar sempre se atualizar, fazer estágio, ler bastante. Vamos ver se tem. Eu sabe, tem uma Copagrife, Cooperativa dos Agricultores Familiares de Flores de Goiás. Eu sabia que lá em Flores de Goiás tinha algo assim. Então, é uma cooperativa, pelo visto, mais ligada à agricultura familiar. Vamos ver Buritis. A Capu, né, atua ali pro lado de Buritis. Tem a Central Cerrado, tá, que atua em várias regiões aqui. Cooperativa da Agricultura Familiar de Base Sustentável. Isso aqui é a Copa Base. A Copa Base atua em Buritis, Bonfinópolis, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Urucu e Uruana de Minas. Então, se tiver a galera aí desses municípios, a Copa Base atua. Então, vão atrás da Copa Base, peçam um estágio na Copa Base, porque volta e meia a Copa Base está contratando técnicos, tá bem? Também em indústrias agropecuárias, seja essa indústria, laticínio, frigorífero, processamento de grãos, arroz, milho, feijão, processamento de polpas de frutas, né, de conservas de alimentos, tudo isso o técnico agrícola pode atuar. E também em empresas de consultoria agrícola, extensão rural e de pesquisa. Tem um moço que é de Arinos, e ele fez o técnico em agropecuária em Planaltina, há muito tempo atrás, e ele é técnico agrícola da Embrapa, que é uma baita oportunidade de trabalho. E esse ano vai ter concurso para trabalhar na Embrapa, viu? Então, fiquem de olho aí, vai ter concurso. Faça o concurso, né? E pelo menos, mesmo não estando formado, faça o concurso para ver como que é. E da próxima vez vocês já estarão formados, tá bom? E talvez também demore de chamar, então não perca a oportunidade de fazer a prova, não. Também, o técnico agrícola pode trabalhar em programas de assistência técnica de equipamentos agrícolas. Por exemplo, o pivô central, aquele que faz aquelas roças redondas, é um equipamento extremamente caro. Então, tem gente que se especializa em manutenção de pivô central. Então, a pessoa só vai dar assistência técnica para aquele pivô. E é um trabalho bem assim específico, pouca gente sabe fazer. Então, caso vocês tenham oportunidade de fazer um curso na área de manutenção de pivô, corram atrás, porque é uma boa oportunidade. Também, algumas máquinas precisam de uma assistência técnica bem específica. Então, vários equipamentos agrícolas, o técnico agrícola pode trabalhar na assistência técnica. Outra área também bastante interessante de atuação são os parques e reservas naturais. Nós temos aqui em Arinos o Parque de Sagarana, na Chapada, mais para o lado de Urucuia, tem o Parque Serra das Araras, tem o Parque Grande Sertão Veredas, perto de Arinos, Urucuia e Buritis, que é um parque nacional muito importante. O pessoal de Goiás também tem vários parques em Goiás, né? Tem o Parque Terra Ronca, que é muito lindo, eu quero ir lá em breve, tem umas cavernas. Goiás tem vários parques, né? Tem muitas belezas naturais em Goiás. Também, o técnico agrícola, ele pode se especializar em técnicas de reprodução animal. Por exemplo, inseminação artificial, tá? Que é uma área aí também que ele pode se especializar e trabalhar, inclusive, de forma autônoma, né, por conta própria, fazendo inseminação artificial.
E qual é o perfil do egresso, né? O perfil do profissional que cursou o curso técnico em agropecuária. Esse profissional, lá na área do MEC, o curso dele está inserido no eixo tecnológico de recursos naturais. É alguém engajado no progresso social e econômico do país, pautando-se por princípios éticos, morais, culturais, sociais e ecológicos. Suas habilidades o capacitam para desempenhar segundo as seguintes atividades: promover o desenvolvimento social e difundir tecnologias nas comunidades rurais. O que é difundir tecnologias? Às vezes, gente, tem um agricultor que, por exemplo, ele faz a queima, ele queima a lavoura, queima todo ano o pasto. E pode ser que tenha, pode ser não, né? Existem várias técnicas para não fazer a queima. Ele pode ter, por exemplo, tem um equipamento que chama rolo de faca, que é um rolo. Eles pegam um tambor de lata grande, acho que enche ele de cimento e coloca como se fossem umas facas cortantes, e é puxado por cavalo, por boi, e esse rolo vai passando em cima do mato, lógico, né, um mato baixo, e aí vai quebrando esse mato e vai cortando esse mato. Essa é uma técnica que substitui a queima daquele mato. A gente sabe que queimar não é bom para a natureza, não é bom para os animais, não é bom para o solo, não é bom para a atmosfera, né, para o ar que a gente respira. Além disso, a gente pode ter problemas de incêndios também, né? Incêndios descontrolados. Há 2 anos atrás, teve um incêndio muito grande aqui em Arinos e aconteceu uma coisa horrível, porque veio um bombeiro lá acho que do sul de Minas, eu acho, bem distante daqui, apagar o fogo, e ele morreu porque aspirou a fumaça, né? Então, a gente precisa acabar com essa prática de colocar fogo. Para o agricultor que tem um trator, existe equipamento para fazer isso também, né? A gente observa, por exemplo, que quem trabalha com lavouras hoje, grandes lavouras, soja, milho, eles não colocam fogo na palhada. Por quê? A palhada vai ser muito importante para manter o solo com muita matéria orgânica. Se tem matéria orgânica, a terra vai ficar úmida por mais tempo, vai ser abrigo para os insetos, para a minhoca, e aí vai ter um controle biológico, porque o inseto come outro inseto, né? Então, vai ter mais insetos ali que vão poder, por exemplo, se alimentar do outro inseto, que pode ser um inseto praga, né? Nem todo inseto causa mal, tem insetos que estão ali para fazer um trabalho bom para a gente também, fazer um trabalho de graça para a gente, né? Aqui, nós temos uma foto de uma mulher com um notebook numa lavoura, fazendo alguma análise na lavoura, uma mulher segurando uns grãos, e uma moça que ela estava em uma máquina bem moderna, tá? Então, possibilidades de trabalho. Também, outra área que esse profissional pode atuar é na supervisão, orientação e execução de projetos e instalação de infraestrutura agropecuária. O que são essas infraestruturas agropecuárias? Por exemplo, fazer um silo, fazer um depósito, fazer um curral, uma pocilga, né? Os antigos chiqueiros, agora a gente não fala chiqueiro mais, é pocilga. Um galinheiro, um aviário. Então, essas construções voltadas para o meio rural, sendo de menor porte, o técnico agrícola pode fazer. Também ele pode planejar e conduzir iniciativas relacionadas à pecuária e à agricultura. Que iniciativas são essas? Planejar e conduzir iniciativas. Qualquer iniciativa. Por exemplo, olha, eu quero planejar aqui na região um cultivo de morango. Será que é possível? Se é possível, será que é viável economicamente? Então, assim, são decisões que o técnico agrícola ele tem condições de fazer esse estudo para ver se é viável ou não.
Também pode prestar consultoria na avaliação da viabilidade econômica de empreendimentos no setor agropecuário, tá? Continuando o que eu tinha falado, né? Ele pode fazer um estudo e analisar se aquele empreendimento é favorável ou não. Eu estou dando o exemplo do morango, porque as pessoas sempre chegam e falam, nossa, morango é tão caro, e a gente podia produzir morango aqui em Arinos. Eu falo, podia. Tem como? Tem. Mas é barato produzir morango em Arinos? Não, não é barato. Agora, tem outras plantas, por exemplo, a pitaia. Vocês conhecem a pitaia? Aquele fruto que quando a gente corta, tem ela branca, tem ela vermelha, da cor de beterraba. Tem um monte de sementinhas pequenininhas. A pitaia, ela é uma planta de clima quente. É uma planta que não precisa de muita água. Então, eu estou começando agora a produzir mudas de pitaia, consegui umas mudas doadas pela Embrapa Cerrados, lá de Planaltina, e eu quero começar um trabalho de pesquisar se é viável nós produzirmos pitaia aqui na região. O que eu observo, né, até agora, é que é uma planta extremamente resistente, tá? E quando eu vou no supermercado, toda vez eu quero comprar pitaia, eu nunca compro, porque é 50, 60 reais o quilo da fruta. É muito cara, tá? E eu quero produzir para comer, né? Porque é uma fruta gostosa, mas é fora de base o preço dela aqui. Então, esse profissional, né, ele pode colaborar com cooperativas ligadas ao agronegócio, seja cooperativas pequenas, como a Copa Base, que trabalha com a agricultura familiar, Central Veredas, Copa Sertão, da Chapada, ou seja, cooperativas maiores, como a Cooperativa Pioneira da Chapada Gaúcha, a Capu, que são cooperativas maiores, mas são cooperativas, todas elas empregam técnico em agropecuária, e técnicas também. Também esse profissional, ele é capacitado para coordenar a criação de animais como ovinos, né, que são as ovelhas, bovinos, o gado, suínos, aves, abelhas, coelhos, chinchilas, gente, parece um coelho, ele tem um pelo bem macio, e é mais produzido para produzir casacos de pele. Peixes, além de prestar suporte técnico para os criadores, né? Então, os criadores que precisam de informação relacionada ao manejo, relacionado à alimentação, à ração, à reprodução desses animais, ao abate, às normas para que a carne tenha qualidade, para que seja de acordo com a legislação. Tudo isso o técnico em agropecuária pode atuar. Esse profissional pode também executar a operação de ajuste de máquinas e equipamentos agrícolas, né? A gente tem que lembrar que as máquinas e equipamentos agrícolas são muito caros. Eu estive na semana passada na Agro Chapada e tinha, como é que se diz? Tinha umas máquinas lá muito caras. Uma que eu olhei, que ela era bem robusta, não era nem uma coisa muito tecnológica, não. Custava 700 mil reais a máquina. Era a máquina que colhia semente de capim. Mas tinha várias máquinas lá que custavam mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Então, quem vai fazer manutenção e operação dessas máquinas, ajustes, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento. Outra coisa, desempenhar função na aplicação correta de defensivos agrícolas. Aqui no curso técnico presencial, na disciplina de introdução à agropecuária, agricultura geral, eu ensino os alunos a fazerem análise, tirarem o solo para fazer análise química do solo, fazer os cálculos para ver se é necessário aplicar calcário no solo, que a gente chama de calagem. Para que a gente faz a calagem? Para diminuir a quantidade de alumínio disponível no solo, e também para aumentar o pH do solo, quando o pH do solo é baixo, tá? E aí é muito importante fazer a correção da acidez do solo, nessa região, e a gente só pode fazer a correção depois que a gente analisar o solo e ver se precisa de fazer a correção e o quanto de calcário esse solo precisa, tá bem? A amostra de solos está para a agricultura
Assim como a análise de sangue, o exame de sangue está para a medicina. O médico, para indicar um medicamento, a dosagem de um medicamento, ele pode pedir o exame de sangue, né? Se a pessoa tiver com deficiência de ferro, o médico pode falar, olha, você precisa tomar tal medicamento e tem, por exemplo, sulfato ferroso, aquele que deixava a língua da gente toda roxa. Hoje já tem os comprimidos, né, que é melhor do que o líquido, porque o líquido deixava a língua da gente toda roxa. Então, é muito importante o técnico saber fazer a coleta correta do solo para fazer a amostra e depois aprender a fazer o cálculo de calagem. E a mesma coisa, gente, o cálculo da quantidade de adubo, né? Tanto o calcário quanto o adubo são materiais caros, e se a gente utilizar além da conta, além da quantidade que o solo precisa, ao invés de melhorar o solo, a gente pode piorar. Eu costumo comparar o adubo e o defensivo com o sal. Comida sem sal é ruim, não é? Mas e quando a gente coloca sal demais? Aí pode piorar, não pode? Então, quando a gente coloca muito adubo, a gente pode causar toxidez para as plantas. A planta vai absorver aquele adubo em excesso ali e vai sofrer uma toxicidade, né? Vai ficar tóxico para a planta, tá bem? Também, o técnico em agropecuária, ele pode participar de seleção e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas. Ah, mas não foi isso que você falou atrás? É um pouquinho diferente, tá? Ou seja, o técnico agrícola, ele pode ser uma pessoa que vai ajudar o fazendeiro ali na escolha da máquina, tá? A máquina, ela tem que atender às demandas do campo. Por exemplo, uma colheitadora. A colheitadora, ela tem que ser adaptada para a lavoura que se está trabalhando, tá? Tem umas plantas que são utilizadas para fazer o plantio. Tem plantadoras até para hortaliça, né? O pessoal que produz tomate em grandes áreas para fazer extrato de tomate, tem uma máquina que você vai jogando as mudinhas assim, e ela vai fazendo o plantio de mudas. Então tem que ser uma máquina bem específica, né? Porque imagina, quando é a semente, a gente sabe que a semente tem uma certa resistência ali, que não vai quebrar tão fácil quanto uma mudinha de planta, que é bastante sensível, né? Então, o técnico agropecuário, ele pode atuar também na seleção da máquina que vai atender melhor o produtor. Também ele pode coordenar, acompanhar e realizar atividades de cultivo de culturas anuais. Milho, arroz, feijão, cana, hortaliças, tá? E também de culturas perenes, como silvicultura, né? O que é silvicultura? É cultivo de árvores, por exemplo, eucalipto, pinos, tá? Se for plantar baru para tirar a castanha para vender, baru também é silvicultura. E outra cultura perene são as frutíferas, né? O técnico agrícola pode trabalhar também com essas culturas. Ele pode ainda atuar no armazenamento e na comercialização de grãos. Esse armazenamento de grãos, gente, é um dos trabalhos mais arriscados que tem. E, assim, desde o curso técnico, eu sempre escutava, quando eu fiz a disciplina de armazenamento na faculdade, o professor falava muito que era uma atividade muito perigosa. E, assim, a gente fica pensando, mas não deve acontecer, né? Não deve acontecer de dar errado. Recentemente, acho que foi no ano passado, uns trabalhadores, inclusive trabalhadores que estavam no Brasil, mas que eram de outros países, eles sofreram um acidente num silo desse de armazenamento de grãos e morreram, né? Vários trabalhadores morreram nesse acidente. Porque imagina, olha a altura desse silo. É equivalente a um prédio de vários andares, né? Imagina quantas toneladas de grãos não cabem no silo desse. Então, milhares e milhares de toneladas caindo de grãos, caindo sobre a pessoa. Então, são atividades muito arriscadas, né? Esses silos são muito caros.
atividade de alto risco, então é necessário que as pessoas que trabalhem nessa atividade estejam altamente qualificadas e preparadas, tá bem? Por quê? Atividade de risco à vida humana, e também não pode ter risco financeiro, né? Porque tudo aí também é muito caro, financeiramente falando, também. Atua também na comercialização de grãos, não só de grãos, de frutos, de hortaliças, né? Se vocês tiverem oportunidade de irem ao Ceasa um dia, se vocês forem no lugar que vende mudo de planta, plantas ornamentais, orquídea, hortaliças, frutas, grãos, vocês vão encontrar técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos trabalhando nesses setores, tá? Também cabe a esse profissional desenvolver, implantar e monitorar projetos de irrigação e drenagem. São projetos também que são caros. Então, existem profissionais que se especializam em trabalhar com irrigação e drenagem. Eu estive na Agrochapada, como eu disse há pouco, e a gente estava olhando um funcionamento não, né, um pequeno pivô central. E aí eu estava comentando com os alunos que estavam lá, que existem profissionais que se especializam, por exemplo, em irrigação, e eles chegam até o produtor, e o produtor consulta esse profissional calcula quanto de água e de energia elétrica e de adubos e de defensivos que esse produtor está utilizando ali na lavoura dele, e ele às vezes consegue diminuir o custo fazendo uma irrigação correta. Se a irrigação é correta, ele economiza dinheiro com energia elétrica, pode diminuir a ocorrência de pragas e doenças, e pode diminuir a perda do adubo utilizado, né? Porque se você joga muita água, a água leva o adubo embora. Então, tem profissionais que chegam para o agricultor e falam, olha, se eu diminuir a sua conta de energia em tantos mil, em tanto, e aumentar a sua produção em tanto, você me dá tantos por cento do seu lucro? E aí as pessoas trabalham fazendo isso, né? Diminuindo o custo de produção para o agricultor, aumentando a produtividade, e aí ele ganha um percentual da produção daquela lavoura. Também ele pode orientar, planejar e executar serviços topográficos, como eu disse antes para vocês, que é medição de áreas, medição de terras, realizar a marcação e o movimento de solo para a terraplanagem. O que é terraplanagem? Quando a gente faz aquele nivelamento do solo. Às vezes, o solo tem um pouco de relevo, e aí já dificulta algumas máquinas agrícolas passarem por aquela área. Então, às vezes, é necessário fazer uma terraplanagem para essa área ficar um pouco mais plana. Também pode orientar e implantar a industrialização de produtos de origem animal e vegetal em propriedades rurais ou pequenas indústrias rurais, além de promover a venda. Ajudar também na inspeção da qualidade dos alimentos. Aí eu peço para vocês olharem essa foto. São 5 pessoas na agroindústria, bonitinhos, de touca, boné, jaleco branco. Só que aí a gente vai olhar ali, tem um que ficou bastante famoso durante a pandemia, que são aqueles que usam a máscara no queixo, né? Lembrando-se, gente, a máscara tem que cobrir a boca e a narina, tá bom? Então, esse jovem aí não está utilizando o EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Ele não está utilizando adequadamente. Então, quando ele inspira e respira e conversa, gotículas de água da boca dele caem e contamina o ambiente, tá? Então, ele não está seguindo as normas adequadamente. Esse profissional também pode desenvolver projetos para implantação de viveiros, pomares, florestas plantadas, né? Processo de implantação de florestas, de viveiros, supervisão e execução, né, de manejo desses viveiros, pomares e florestas. Pode participar do cultivo de essências florestais. Essências florestais, por exemplo,
A gente utiliza essência de eucalipto, para dar aquele cheirinho de eucalipto em material de limpeza, por exemplo. Aquilo ali são óleos que são tirados da folha do eucalipto, a gente chama de essências florestais. Pode também trabalhar no manejo de floresta, por exemplo, as florestas, elas podem ser manejadas, né, exploradas de forma racional. Como que se dá isso? Os profissionais, né, agrônomos, técnico-agrícolas, engenheiros florestais, eles podem analisar o momento adequado de fazer o corte de uma árvore, cortar aquela árvore para aproveitar, né, para vender a madeira e tal. E aí, quando corta uma árvore, vai abrir uma clareira na floresta e as outras árvores que estão ali meio sombreadas ainda, vão ter a possibilidade de crescerem e futuramente, daqui a alguns anos, elas poderão ser cortadas também. A gente chama isso de manejo de florestas. Então, o técnico em agropecuária pode trabalhar com o manejo de florestas, além de trabalhar com vendas de mudas florestais, frutíferas e também de plantas medicinais, de plantas ornamentais, tá bom? Pode trabalhar com paisagismo, fazendo jardins, tá? Esse profissional, ele pode contribuir ainda com a preservação de florestas naturais, participar de vendas de produtos especializados como máquinas, implementos e defensivos agrícolas, como eu disse para vocês. São materiais, equipamentos muito caros, então é importante que o vendedor ali tenha conhecimento técnico para vender a máquina adequada para o agricultor. Então, entre uma pessoa que não sabe nada de agricultura e um técnico em agropecuária, o técnico em agropecuária vai ter mais facilidade para dialogar com o agricultor e conseguir realizar uma melhor venda. Esse profissional pode ainda oferecer assistência técnica ao cultivo, fornecer laudos sobre levantamento de produção. O que é isso? A pessoa foi lá, plantou milho, e aí o dono da propriedade quer saber qual é a estimativa de produção que ele vai ter. Então, esse profissional, ele pode fazer esses laudos, né, esses estudos que vai mostrar a estimativa de produção. Também ele pode participar da produção, aqui está escrito fabricação, mas é produção e comercialização de sementes, tá bom? Inclusive coletas de sementes florestais para poder vender. A descrição das atividades típicas do cargo do técnico em agropecuária. Ele pode orientar na preservação ambiental, coleta de amostra de solo para análise, preparo do solo, correção da fertilidade e da acidez do solo, conservação de solo, trabalhar com técnicas de reprodução animal e vegetal, manejo de equipamentos e máquinas e implementos agrícolas, construções e instalações agropecuárias, como silos, depósitos, currais, né, sala de ordenha. Aqui temos uma foto de um moço tirando solo para fazer análise de solo. É de qualquer forma? Não. Ele tem que utilizar a técnica adequada para fazer análise de solo. E essas amostras, a gente fala que elas têm que ser representativas da área. Vocês verão isso futuramente na disciplina, viu? De solos. Esse profissional, ele também, como eu disse, orienta no manejo de irrigação, manejo integrado de pragas e doenças. O que é isso? Antigamente, pensava-se assim, apareceu uma praga, vamos passar agrotóxico para matar. Hoje não. A gente aplica o agrotóxico só em último caso. Então, o que é o manejo integrado de pragas? Cada praga, ela tem uma tolerância. Tem pragas que, se a gente achar uma na lavoura, a gente tem que fazer o controle. Tem pragas que você pode achar várias pragas por hectare e ainda está dentro do aceitável, tá? Então, a gente não vai toda hora usar agrotóxico, por quê? O que acontece quando a gente fica só usando agrotóxico? As pragas vão ficando resistentes, não é?
Ela recebeu agrotóxico, não morreu, ela vai ficar resistente ao agrotóxico. Ela vai reproduzir, os filhos vão ser mais potentes. Aí você usa o agrotóxico de novo, não morreu, os filhos dela vão nascer mais fortes. Aí a gente vai criando resistência. Então a gente faz o manejo integrado de pragas. Para isso a gente faz a visita constante na lavoura, observa se tem pragas e doenças, tá? Tem um caderno de campo que o técnico vai anotando quais pragas e doenças tem ali. E para cada praga e doença, ele vai analisar se está dentro do número aceitável ou se já está na hora de usar um produto biológico, né? Um produto que não é químico, produto natural, ou utilizar um produto químico, um agrotóxico. Ele também ele pode orientar no uso de equipamentos de proteção individual, do EPI. É muito comum a gente ver agricultores passando agrotóxicos sem usar uma luva, sem usar uma capa impermeável, né, que a água não passe, sem usar máscara, usando o agrotóxico e se contaminando. Então, o técnico em agropecuária pode orientar da maneira correta para usar esses equipamentos de proteção individual. Também atua no beneficiamento de produtos agropecuários e no manejo do desenvolvimento animal. Gente, é muita área de pesquisa, tá? De pesquisa, de estudo, de atuação. Aqui temos uma foto de um pivô. Aquele cano lá atrás é o pivô. O que é um pivô? Ele é preso num eixo, ele é preso no solo e tem várias rodas ao longo de um eixo comprido e ele vai girando, certo? Para a gente analisar quanto de água está caindo, a gente pode colocar vários copinhos aqui, ó, espaçados à mesma distância, e aí a gente vai observar em determinado tempo quanto de água que cai aqui, certo? Ou ao passo que o pivô passa em cima desses copos aí, quanto de água que cai. Isso aí é para quê? Para fazer o manejo da irrigação, para ver se a gente está colocando a quantidade correta, a quantidade ideal de água, se está colocando muito ou se está colocando pouco, tá? Também o técnico, a técnica em agropecuária pode trabalhar no manejo de pastagens, espécies forrageiras, né, para alimentar os animais, orientar na alimentação e manejo dos animais, e sobre formulações de rações, tá certo? E essa foto é bem fofinha, né? As ovelhas são animais bem, bem bonitinhos mesmo. E por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês se encantem por esse curso, que é um curso assim, que nós temos uma grande necessidade de profissionais para atuarem nessa área. Vocês puderam observar que o campo de atuação é muito vasto, né? Tem várias oportunidades. Espero também que o mercado valorize mais e mais esses profissionais. Nós somos um país muito grande, com alto potencial agrícola. A gente tem uma necessidade de produzir alimentos, né? O Brasil é uma potência agrícola, e, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade e a urgência de preservar os recursos naturais, tá? De preservar nossas matas, de frear o aquecimento global, que está aí, a gente já está sentindo na pele esse aquecimento global. Então, uma necessidade que a gente tem de formar profissionais para fazer uma agricultura mais limpa, menos poluente, mais consciente. Para isso, a gente acredita que a gente pode utilizar tecnologias limpas, mas a gente pode também beber da fonte do conhecimento tradicional, né? A gente pode aprender muito com os mais velhos, como que se faz manejos, né? A gente pode casar o conhecimento dos mais velhos com o conhecimento atual, moderno, baseado na ciência. E eu espero que vocês tenham bastante êxito nessa profissão, né, que sejam bem-vindos e bem-vindas à futura profissão de técnicos e técnicas em agropecuária, e tenham sempre essa preocupação ambiental e social. O mundo precisa muito da produção de alimentos, tá? Mas a gente não pode produzir alimentos a qualquer custo, promovendo grandes degradação ambiental, desmatamento. Por quê? Porque senão
em breve, o planeta Terra vai cobrar isso da gente e vai chegar uma hora que vai ficar impossível de produzir alimentos. Então, existe essa urgência da gente encontrar formas menos poluentes, mais sustentáveis de produzir alimento, de produzir riquezas e de colocar alimento a um preço acessível na mesa do brasileiro, na mesa da população mundial. Muitíssimo obrigada. Caso vocês tenham oportunidade, né, de vir com o monitor de vocês ao campo, será um prazer poder recebê-los. E caso vocês estejam passando pelo município de Arinos, o Instituto fica na saída de Arinos, sentido Buritis. Dê uma entrada lá, podem me procurar, tá bom? Tá bem? Se for com antecedência, é melhor para que eu possa me planejar. E vai ser um prazer muito grande poder falar com vocês, caso vocês passem por aqui, ou caso venha, né, com a turma toda, tá bem? Caso precise falar comigo, o meu e-mail é ana.cordeiro@ifmg.edu.br, tá bem? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que será um prazer respondê-los. Até a próxima aula.